Boa noite a todos. Vamos chegando, vamos começar mais uma live das quartas-feiras, sempre trazendo um tema ligado a relacionamentos abusivos, relacionamentos com pessoas narcisistas. Boa noite, Val, seja bem-vinda, obrigada da sua presença. Obrigada da sua presença, minha amiga Fátima. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Suzana, seja bem-vinda. Vamos esperar o pessoal estar chegando, está entrando. Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Hoje é um tema bastante pedido pelos seguidores da página, bastante pedido pelos sobreviventes. Eu fiz uma enquete umas semanas atrás pedindo sugestões, de temas para as lives, e esse tema foi o campeão, foi o mais pedido. E também, durante questionamentos de outras lives que eu recebo nos comentários dos vídeos do YouTube, a pergunta é sempre essa: como é que eu faço para sair do inferno onde eu estou, de um relacionamento abusivo? Que não é fácil, Depois que a gente entra, acaba se aprofundando. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda, obrigada da sua presença. A gente vai se aprofundando, cada vez mais esse relacionamento com essas pessoas transtornadas, a gente vai se destruindo. Mas tem jeito sim. Estou eu aqui para dizer que é verdade, porque eu saí de uma dessa também. E quantas pessoas, como eu, se soubessem há um tempo atrás o que é um relacionamento abusivo, por que a gente fica, não consegue sair, tem dificuldade, poderiam ganhar anos de uma vida mais feliz, com saúde, com prosperidade, com paz. O grande problema, eu acho que é o desconhecimento acerca dos transtornos de personalidade, exatamente do que a gente vai falar isso, das maneiras da gente estar conseguindo sair. Porque existe um complexo, são vários aspectos que devem ser levados em conta, porque a gente tem a questão emocional, você tem a questão da independência financeira, você tem a questão do grupo de apoio que vai poder te acolher quando você sair. Não é um fator só que vai ser o decisivo. Você tem que estar com tudo isso planejado. Você deve estar preparado jurídica e juridicamente também para passar por essa sessão, por essa separação. Enfim, e tudo que implica na convivência com pessoas narcisistas, psicopatas, sempre é bastante delicado, porque são pessoas instáveis, pessoas que são movidas a destruírem o outro para conseguirem o que quer. Não tem limites, tem até uma dificuldade de sentir medo. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de tarde sobre isso, Os psicopatas, claramente, eles não têm medo, porque eles têm um defeito cerebral. E os narcisistas, existe aí uma discussão ainda, se tem esse mesmo defeito ou não, existe ou não existe, enfim, não há martelo batido. Mas sim, eles têm essa ausência de medo também. Então, quando eles são contrariados, eles entram naquilo que a gente fala que é a fúria narcísica, É o modo psicopático de agir. Então, a pergunta vem, gente, com o tema de hoje: como é que eu saio de um relacionamento abusivo? Boa noite, Camila. Boa noite, Daniel. Sejam bem-vindos. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que perceber é que a gente está nesse inferno de relacionamento abusivo. Porque a gente vive uma confusão, a gente vive uma vida onde só há desentendimentos, onde você não tem paz, onde você tem medo de qualquer reação dessa pessoa que está do seu lado. Nós estamos falando aqui, hoje, vamos só deixar isso claro, sobre um relacionamento afetivo, um relacionamento a dois. Porque existem também outros relacionamentos que envolvem narcisistas. Pode ser uma mãe, pode ser um pai. E aí vai ser um pouco diferente, a mecânica para se dar a separação. Boa noite, Vivian, seja bem-vinda. Vai ser um pouco diferente. Então, eu vou focar mais na parte do relacionamento a dois, tá? Boa noite, Alexandra, seja bem-vinda. Obrigada da sua presença. Então vamos focar. Depois, conforme a gente for tendo dúvidas, se alguém tiver pai, mãe, narcisista, quiser pontuar também, a gente vai dando uma puxadinha para esse assunto. Então a primeira coisa é a gente entender que nós estamos num relacionamento doentio. Boa noite, Genisso Lopes de Souza. Seja bem-vindo, bem-vinda. Então a primeira coisa é você entender.
Eu digo porque eu passei por isso. Quando eu estava num relacionamento tóxico, eu não entendia o que estava acontecendo. Eu sabia que era muito ruim, eu sabia que eu estava infeliz, sabia que a minha vida estava indo pelo ralo em todos os sentidos, né? A minha saúde física estava piorando, a minha saúde mental estava se acabando, a minha energia física, inclusive, porque como são pessoas que sugam nossa energia vital, a gente vai se sentindo drenado, drenada, fraco, fraca, sem força para reagir. Isso tudo eu percebia, mas eu não sabia por que era tudo isso junto e pior, por que eu não conseguia sair. Eu falo, gente, eu entendo que é ruim, mas na hora de eu tomar a decisão, eu não consigo, eu fico com medo. Uma coisa me segura. Então a gente primeiro tem que entender que esse inferno se chama relacionamento abusivo, relacionamento tóxico. E como é que você consegue identificar? Essa pessoa que está com você, ela nunca busca por solução, resolução. Não. Ela sempre vai em busca de briga, caos, confusão, desarmonia, de te desvalorizar, de te desrespeitar, de tentar desfazer os seus planos, de te isolar socialmente. Então, nunca parte por um caminho de entendimento, de solução. Se você chega para o seu parceiro ou para a sua parceira abusivo e fala assim, vamos conversar, vamos chegar aqui num acordo para a gente viver melhor, você vai sair dessa sua proposta de diálogo se sentindo culpada, culpado, errado, vai sair pedindo desculpas e vai se aprofundar um pouco mais no buraco da dependência emocional que existe dentro dessa dinâmica. E aí também é um relacionamento em que as suas bordas emocionais não são respeitadas. Boa noite, Amanda, boa noite, Heloísa, sejam bem-vindos, obrigada pela presença. Então, são bordas emocionais que não são respeitadas, são invadidas. Não é respeitado o seu direito de escolha, né? Sempre a decisão a ser tomada em função, boa noite, Fátima, seja bem-vinda, em função da preferência desse abusador, dessa abusadora. Você nunca é ouvida, seus sentimentos não são levados em conta. Quando você precisa de ajuda, esta ajuda não é dada porque você não está lá para isso, você está lá simplesmente para doar. Então você vai ver este cenário formando, né? Não há busca de resolução, não há respeito às suas bordas emocionais. E como, normalmente, quem entra num relacionamento abusivo com uma pessoa de transtorno de personalidade narcisista ou psicopata ou com os dois traços entremeados, é um codependente emocional. Essa pessoa já vem com aquela história lá de trás da sua infância, já conhece tudo isso, já traz esses traços. Então, ela entra num lugar que já é familiar para ela. Isso já foi vivido lá atrás. Emocionalmente, tudo isso já está escrito. E nessa convivência, todos esses traços vão se aprofundando, a dependência emocional vai ficando mais profunda. Você vai entrando num jogo de dominação com facilidade, porque já tem tudo isso gravado dentro de você. Nosso subconsciente só nos leva ao encontro daquilo que nós já conhecemos. Se nós vivemos no lar onde tinha abuso psicológico, onde nós como crianças entendemos que não recebemos amor, carinho, cuidado, que só merecíamos migalhas de amor, que não nos sentimos vistos, não nos sentimos merecedores, nós vamos ao encontro de quem vai nos dar tudo isso na vida adulta, num relacionamento afetivo. Então a gente está exatamente nesse... boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Boa noite, Edmilde, obrigada pela presença. Então a gente está envolvido nessa teia, né, dramática, que parece que não tem saída. Parece que não tem saída, inclusive, porque como nós somos dependentes emocionais, como nós já viemos de um lar disfuncional, lá atrás, nessa fase nossa de infância, nesse lar disfuncional, a grande maioria de nós viveu sempre em alerta, pisando em ovos, porque aquele pai, aquela mãe, aquele tutor que nos criou, muitas vezes
era uma pessoa instável. Você não sabia de onde é que vinha o grito, de onde é que vinha a briga, de onde é que vinha o tapa. Então você sempre teve que se comportar bem, ser a boa menino, bom menino, e sempre ligado. Adrenalina sendo jorrada dentro do corpo permanentemente. O corpo se acostuma, gosta e pede mais. Se estabelece aí um vício nos seus próprios hormônios. Quando a gente está dentro de um relacionamento tóxico, que é igual ao que nós já vivemos lá no nosso lar de infância, esse vício está a 1000 por hora. O dia inteiro a gente passa em alerta com esse parceiro, com essa parceira tóxica. Meu Deus, será que essa pessoa vai estar de mau humor? Meu Deus, será que ela vai gritar? Então, é o tempo todo o seu corpo recebendo essa dose de adrenalina e o vício a 1000. O cérebro, que já se acostumou com isso e está gostando desse vício, está plenamente satisfeito. E além do que, existem outras substâncias que também entram no jogo, né? Quando o abusador ou quando os nossos pais, nossos tutores, que eram instáveis lá atrás, ficavam, né, calmos, tranquilos, nos davam uma atenção um pouquinho maior, o que acontecia? Ai, que bom, hoje vai ter paz, hoje tem amor. Oxitocina, serotonina, tudo isso rodando lá no nosso sistema, entrando no nosso sangue. E aí, de novo, mais um vício instalado. Eu quero mais dessa sensação prazerosa da oxitocina e da serotonina. E tudo isso também vai formatando um pedacinho aqui do nosso cérebro, que é o hipocampo, onde está o nosso centro de recompensas. Esse centro de recompensas sempre vai nos levar em busca do prazer. E onde é que está esse prazer? Né? Num caso de um relacionamento afetivo com um narcisista. Está lá naquelas lembranças que a gente tem da fase do bombardeio de amor. Quem é sobrevivente, passou ou está passando por um relacionamento abusivo, conhece, né? Aquela fase de ouro, gente, que o narcisista é. Eu falo o ou a, vamos entender que não tem gênero, pode ser mulher ou pode ser homem. Eu vou falando o, mas entendam que também pode ser uma mulher. E aí esse narcisista, na fase da lua de mel, é tudo de bom, né, gente? Carinhoso, amoroso. Nossa, faz tudo para te ver feliz. Manda 15 mensagens por dia, liga, vai visitar a família, compra presente. Não tem nada nem ninguém melhor, é o príncipe encantado. Só que isso é uma mentira, né? Ele está te espelhando, ele não tem personalidade própria, ele te olha, te analisa, vê o que você gosta, vai encenar na sua frente exatamente a sua melhor versão. Você se apaixona por si mesma. Então, essa sensação de viver a lua de mel é muito boa, é tudo que todo mundo sempre quis. Então, quando ela vai embora, porque vai entrar a fase da desvalorização, o seu centro de recompensas quer aquilo de novo. Ele quer mais, ele quer mais. Ele quer oxitocina, ele quer serotonina. Então, a gente quer o narcisista, a gente quer a pessoa abusiva junto conosco. O corpo pede, o cérebro grita. Então, quando você pensa em sair do relacionamento, fala, não, agora eu vou embora. Vem o seu cérebro e fala, não, não vai não. Ele entrega aquilo que a gente quer. Ele dá serotonina pra gente, ele bota adrenalina para rodar. E você não está acostumada a um relacionamento calmo, em paz e tranquilo. Você viveu toda essa coisa complicada na infância, toda essa instabilidade, essa situação de ter que viver pisando em ovos, era sempre uma adrenalina circulando. Você não está acostumado. Você apresenta para alguém, saiu de um relacionamento abusivo, imediatamente alguém bondoso, calmo, muita grande a chance dessa pessoa não se interessar. Ela busca toda essa confusão. Então, você está lá no meio, tem esses vícios acontecendo, essa pessoa está te entregando tudo isso, e quando você pensa em sair, seu cérebro não quer que você saia, e aí você começa a sentir sintomas de síndrome de abstinência. Pensamento obsessivo. E é muito comum aquele pensamento assim, olha, eu estou nesse relacionamento, é ruim, mas tem coisa boa. Ele tem qualidades, sabe? Quem sabe não tem jeito, né? Se eu fizer uma corrente de oração, na verdade eu acho que sou eu que estou muito negativa, sou muito exigente. O cérebro começa a trazer, o subconsciente começa a trazer todas as justificativas. E você fala, realmente eu estou exagerando. Até porque, volto a dizer, como a gente já se acostumou com o abuso lá na infância, a gente continua aí achando, tá tudo bem, a gente aguenta um pouco mais. E além do que, tem os traços corporais que eu sempre falo, né, gente? Quem tem traço de oralidade tem a dor do abandono. Prefere ficar com alguém que seja ruim, que maltrate a gente, do que
quer ficar sozinho. E quem tem traço de masoquismo, para sair é muito complicado, porque é um traço que tem muita força, aguenta muita pressão. É feito para isso. A técnica de sobrevivência do masoquista é essa. É ter força para sobreviver, para aguentar a pressão. E a tendência natural de quem tem esse traço é cuidar dos outros, é se preocupar com os outros. Então, quem tem traço masoquista, está no relacionamento abusivo, fala, tudo bem, está me maltratando, mas eu aguento, eu sou forte. Quem tem oralidade com masoquismo, então, para sair, é um drama. Normalmente só sai quando é descartado, porque não quer ficar sozinho e ainda acha que aguenta a pressão. Beleza, estamos nesse cenário todo complicado. Vamos ler um pouquinho das dúvidas aqui do pessoal que está participando e daqui a pouquinho a gente volta a retomar o nosso raciocínio. Então, nós temos aqui a Val falando, conheço um que namora com uma advogada e ele já detonou com várias mulheres, inclusive a mim. Ah, eles são especialistas, né? Campanhas de difamação, assim, desvalorizar, falar mal. Nisso aí os narcisistas são brilhantes, porque eles só têm coisas ruins dentro de si, né? Então, eles precisam gerar esse caos, drama, confusão ao redor, para se sentirem vivos e para terem a certeza de que eles estão levando pessoas que são boas para o inferno junto com eles. Pessoas que têm luz próprios, pessoas que têm bondade, pessoas que são empáticas, lá para o inferno onde eles vivem cheio de raiva, mágoa, vazio, angústia, Val. Pois nós vamos ter aqui a Val também comentando, também sai e sou muito grata, Luciana, aprendi a lidar. Beleza, que bom, fico muito feliz que você tenha aprendido, Val. Márcia, pisando em ovos, exatamente. Você já sentiu isso, né, Márcia? Essa sensação? Você nunca pode relaxar, tem que estar sempre ligado. E é interessante que quem tem pai e mãe, ou pai e mãe narcisista, por estar sempre precisando estar em alerta e deixar as coisas calmas, porque não sabe de onde é que vem o problema, acostuma também a negar os seus sentimentos, a mentir sobre o que está sentindo. Então, às vezes, está uma confusão, essa pessoa está com raiva, essa pessoa está com medo, mas ela fala, não, está tudo bem. Ah, imagina, não, está tudo certo. Não consegue mais expressar com clareza e verdade o que sente. Se fizer isso, tem medo. Claro que isso é automático e está lá no nosso subconsciente. Tem medo de começar o problema. Então, estão sempre mentindo, negando o que sentem. É muito difícil, às vezes, quando a gente faz o processo terapêutico, fala, o que você sente? A pessoa não consegue achar, porque já se acostumou a ter que negar tudo isso para se defender. A Fátima está falando, antes mal acompanhado do que só. Perfeito, é isso mesmo, Fátima. Depois que a gente sai e vê, né, aquela história que fala, não, a gente tem que ter alguém na vida. Concordo, eu não sou do tipo de pessoa que defende que a gente tem que se bastar sozinho. Não, não, não. Nós somos seres sociais, nós precisamos de amor. Crescer, a gente cresce com pessoas ao lado. Podemos estar sozinhos e bem? Sim, claro, nenhum problema. Mas não é, tem que estar sozinho e me bastar. E aí a gente entende que ter alguém do lado é ter alguém bom. Então a gente tem que cuidar de nós, entender como é que a gente funciona e começar a escolher. Fica do meu lado quem é bom, quem faz bem a mim. É lixo, rua, linha, não quero do meu lado, não quero na minha vida. Val. Entendi. A Val falou que está lá no esquema meio complicado, mas está quentinho. Pois é. Tá ruim, né, gente? Mas já estou aqui, eu aguento a pressão. Imagina eu ter que fazer agora a minha vida toda sozinha. Nós vamos chegar nesse ponto aí, Val. A Edmilde está falando. Pura verdade, estou compartilhando. Muito obrigada, Edmilde. Agradeço. Quem puder compartilhar, faça. Por quê? Quanta gente hoje não está conseguindo entender exatamente o que está vivendo, conseguindo planejar para sair, como a gente vai estar falando hoje, começando a ver que na verdade não é a louca da relação, né? Porque narcisistas falam, você é louca, você é desequilibrada, você é narcisista. Então essa pessoa fala, não sou eu a louca não, agora eu estou entendendo. É por isso, então, que eu desenvolvi depressão, é por isso que eu desenvolvi síndrome do pânico. Pois é, quando a gente compartilha, as pessoas ficam sabendo, é maravilha. Vamos lá, a Alexandra está perguntando, se desconecta das próprias emoções no final. Não entendi bem sua pergunta, Alexandra. A gente se desconecta das nossas próprias emoções, assim, durante o relacionamento abusivo, é isso? Que chega no final a gente já não sabe mais quem é, já não tem mais nossa personalidade.
Sim, é verdade, né? A gente já não sente mais pelas nossas próprias escolhas, vamos dizer. A gente faz o que eles gostam, a gente sempre vai buscar atender para agradá-los, para ter de novo aquela sensação da lua de mel presente. Só que é uma batalha insana, porque eles nunca vão se sentir satisfeitos, né? E nem a gente vai nunca conseguir ver a lua de mel. Mas nada disso a gente faz consciente. A gente vai no automático e a gente tem uma programação mental instalada por essas pessoas dentro de nós. E eles vão apertando os botões e a gente vai respondendo de acordo com o que foi adestrado, porque eles nos adestram. Sabe os pets, os bichinhos de estimação? Então, é exatamente isso que esses narcisistas fazem conosco. É interessante porque eles têm esse manual de funcionamento instalado dentro deles, né? Os narcisistas não precisam fazer cursos de psicologia avançada para aprender nada disso. Não, naturalmente eles já sabem como nos adestrar. Então vamos lá. Depois, vamos chamar, Gênesis está falando, eu acho que vivi um relacionamento assim há 30 anos. Pois é, a gente fica muito tempo porque a gente desconhece onde é o inferno onde é que a gente está, né, Gênesis? A gente não comecei a live falando sobre isso. Entender que você está num relacionamento abusivo é importante, que a partir dali você vai poder tomar as decisões para começar a sair. Ah, entendi, Val, você se refere aos masoquistas, ok. O que é viver dentro de um ofurô de porcaria, né, Fátima? É isso mesmo, assim que a gente se sente. A Gênesis falando, escuto isso sempre que abro a boca. Ah, tá, então ótimo, Alexandra. Respondi sua pergunta. Oi, Edmilde, caiu? Voltou, então tá ótimo. Por aqui tá estável a conexão. A Fátima falando, pois é, a gente tá dentro de um ofurô de porcaria e às vezes tá achando que tá bom. Não, deixa assim, tá tudo certo. Agora, esta tendência de achar que tá tudo bom, que tá tudo certo, boa noite, Lara, seja bem-vinda, é muito do traço corporal de masoquismo, tá? A gente vai marcar uma outra live por aprofundar um pouco mais para vocês isso, porque traço de masoquismo com traço de oralidade é convite para ficar em relacionamento abusivo e não conseguir sair, porque além do nosso vício físico, a gente tem traços do nosso corpo que fazem com que a gente queira ficar. Então a gente desconhece, se a gente conhece é outro papo, né? Se você fala, isso aqui eu já sei como é que funciona, eu tenho muita oralidade, eu tenho muito masoquismo, então eu sei que para mim vai ser mais desafiador. Por isso que o autoconhecimento é fundamental. E os traços corporais são reveladores. Eu consegui entender a minha dependência emocional e o que era masoquismo a partir dos meus traços corporais identificados. Eu tenho 61% meu com dependência emocional. Eu tenho oralidade, masoquismo e rigidez. Metade do traço do rígido é dependente emocional. Então eu sei que eu pisquei, eu posso estar só entrando na dependência emocional com alguém. Então eu falo, opa, aqui não. Quando você tem consciência, você toma conta de toda a história. Boa noite, Céu, boa noite, Danila, boa noite, Tineto, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então, muito bem, quando você identificou que você está dentro de um relacionamento abusivo, você não quer mais continuar, você sabe que você está pagando um preço muito alto, você está abrindo mão da sua saúde física, você está abrindo mão da sua sanidade mental, você está abrindo mão até do seu patrimônio financeiro que está sendo dilapidado. Você já não tem mais amigos, sua família está afastada de você. Se você tem filhos, você vê os danos que são causados aos seus filhos durante esse relacionamento, né? Essas crianças vivem num lar de instabilidade, presenciam toda essa situação tão difícil, pode ser do pai, pode ser da mãe, que ontem eu fiz um post falando sobre isso. Muitos homens sofrem relacionamentos abusivos, sim, mas eles têm muita dificuldade em pedir ajuda, sequer eles podem falar para as pessoas o que estão passando. Porque homem é forte, né? Homem tem que dar conta. E a vergonha de dizer que uma mulher está estragando a vida dele. E não existem leis de proteção a homens, né? Para mulheres, que bom, ainda existe algumas, é pouco, mas já tem. Para os homens, não. Então, eles ficam isolados nisso e tem vergonha de contar e de pedir ajuda. Mas vamos voltar. E aí, quando você identifica, as crianças estão sendo prejudicadas. E você vê que você vai, cada dia que passa, ficando com menos domínio sobre sua própria vida, sobre você mesma. Já se instalou uma falta de vontade de viver, sua alegria que você tinha antes sumiu. Sobrevivente sempre fala, cadê minha alegria? Eu não consigo mais sorrir.
eu não consigo mais ser alegre, eu não consigo mais gostar de fazer o que eu gostava. O que aconteceu comigo? Claro, sua personalidade foi desfeita. Esta pessoa começou a contaminar, contagiar você com a sua toxicidade negativa, porque narcisistas são negativos, ponto. Não há nada de positivo dentro deles. E nessa convivência dia a dia você vai ficando também amargurada, amargurado, negativo. Então, quando você chega nesse ponto, fala, eu quero sair, como é que eu faço? Pois é, a primeira coisa que você vai ter que entender é que tudo vai ter que ser planejado em silêncio. Deixa eu ler um comentário aqui do Daniel que ele está falando. Muitos homens sofrem com mulheres narcisistas. Isso mesmo, Daniel. Achei muito interessante você abordar este assunto, porque estamos numa época onde só se olha como se a mulher fosse frágil e sempre a vítima. Parabéns. Obrigada, mas o que acontece? Eu recebo os homens. Então, eu sei como é complicado. E cada vez que eu vou buscar material para falar sobre relacionamento abusivo, só se fala de mulheres. Só, não adianta. Porque o que acontece também, Daniel? O percentual de transtornados antissociais, pelas informações que a gente tem, seria maior entre os homens. Mas existem mulheres. Então, hoje se fala entre psicopatas e narcisistas, se eu não me engano, 4% da população. E é predominantemente entre homens. Mas eu não sei se é bem assim, porque tem muitas mulheres narcisistas. Mas isso não é divulgado, isso não é falado. E eu recebo esses homens. E eu vejo, assim, Lei Maria da Penha, por essas mulheres narcisistas, é usada para prejudicar o parceiro. Elas praticam alienação parental. E por este apoio da sociedade a somente o homem ser abusador, vamos dizer, os juízes, eles vão tender a olhar para a mulher com um olhar de que ela é abusada, de que o homem é o malvado. Então, acho que a gente tem que falar sobre isso. Já não é o primeiro post que eu faço. Qualquer dia eu vou fazer uma live só para falar sobre esses casos dos homens, mas é isso aí. Então, vamos voltando. Então, a primeira coisa, quem quer sair de um relacionamento abusivo tem que entender que tem que fazer o planejamento da sua saída em silêncio, mostrando a menor reação emocional possível na frente do seu abusador e também junto àqueles que estão ao seu redor. Porque se o seu abusador começa a perceber que você vai descartá-lo antes que você o faça, ele vai montar uma estratégia de guerra imediata ao seu redor. Porque essas pessoas narcisistas, psicopatas, como eles não têm emoção, eles têm toda essa parte racional muito apurada. Eles são rápidos, eles são estratégicos. Então eu brinco falando, quando você vai com o feijão, eles estão voltando com 2 feijoadas. E ele não quer que você aconteça, porque a maior dor que você causa ao narcisista é você falar para ele, eu não quero mais você é ruim. Que aí você faz ele entrar em contato com aquela dor de ver a porcaria que ele é interiormente. Então você vai ter que ficar em silêncio, não conte. Mas eu quero contar para minha irmã. Ótimo, se você sabe que você vai contar para sua irmã e ela não vai fornecer essa informação para o seu companheiro, vá em frente. Se você contar para sua irmã e ela não tiver noção do que é um relacionamento abusivo, do que você vai estar se livrando, ela for te condenar, ela for te invalidar, falar que você é uma exagerada, que você não pensa nos seus filhos, não conte. O mundo ao redor desconhece o que é narcisismo. O mundo ao redor desconhece toda essa complexidade acerca do que é um relacionamento abusivo. Existe um vício. Então, quem vive, boa noite Gilda, boa noite Giovana, sejam bem-vindas. Quem vive tudo isso não é compreendido, a gente não tem nem com quem conversar. As pessoas falam, tá vendo aquela mulher, aquele homem está lá naquele relacionamento abusivo, às vezes até apanha, mas é porque gosta, né? Senão já tinha ido embora. Não, você não vai porque você tem um vício. Se você sai, você entra em síndrome de abstinência, que nem uma pessoa que é viciada em cocaína, em álcool. Eu não estou exagerando, é exatamente isso. Então, quando você conta para alguém, você corre o risco de ser invalidado, de começar a receber críticas. Tem que tomar cuidado, essa pessoa pode contar isso para o seu companheiro abusador. E você tem que manter o silêncio também devido aos macacos voadores, né? Porque todo narcisista tem um fã-clube.
tem um fã-clube que existe, é formado em função de pequenos elogios que ele faz, alguns favores que ele presta. Então, essas pessoas que o cercam, esse fã-clube, vão sempre trazendo informações para ele. E pode ser que sejam sobre você. Então, podem ser amigos, podem ser colegas, por exemplo, de um lugar, de uma religião onde vocês vão, de um lugar de estudos, de filosofia, podem ser parentes. Então, você tem que estar muito alerta sobre as pessoas que estão informadas do que você deseja fazer. Muito cuidado. Procure estar em silêncio, é a melhor tática. Aí você vai ter que pensar em algumas coisas práticas. Eu vou me separar dessa pessoa. Para onde eu vou? Onde é que eu vou morar? Tenho uma casa para ir? Eu tenho uma casa de alguém que pode me apoiar? Seja de um parente ou de um familiar que vai poder me acolher nessa minha saída? Eu tenho hoje, boa noite Elvis, seja bem-vindo. Eu tenho uma fonte de renda? Eu tenho patrimônio em comum com essa pessoa? Na separação, o que é que eu vou receber? O que é que eu vou ter de direito? E aí é importante que o sobrevivente vá buscar um aconselhamento jurídico. Você não precisa contratar um advogado, talvez, mas você pode, por exemplo, ir numa advocacia geral, uma advocacia pública, em que você não vai pagar nada. Existem órgãos especializados em atender as mulheres que precisam desses serviços jurídicos gratuitos, são do governo, inclusive. Então, vá sem compromisso. Um dia, sente e fala, olha, eu queria uma informação, eu quero me separar, um relacionamento está acontecendo isso. O que eu tenho de direito? Com que eu tenho que me precaver? Né? O que eu posso esperar? E escute essa pessoa dar essa orientação para você, porque você vai ter que estar calçada juridicamente para dar os passos com segurança. Porque, volto a dizer, se for você a tomar a iniciativa do descarte, você vai estar causando a maior dor que essa pessoa narcisista pode ter. E todo esse mecanismo macabro do narcisista é exatamente para não entrar em contato com essa dor. Quando você disser eu não quero mais você, ele vai entrar em modo de fúria narcísica. Ele entra em modo psicopático de agir. Ele vai fazer da sua vida um inferno, vai querer te destruir. Então, você estando calçada juridicamente, você já está preparada para, da onde vier o ataque, você saber como se proteger. E dependendo do que houver em jogo ao final desse relacionamento, você vai sim ter que contratar um advogado. Se vocês têm patrimônio em comum, porque essa pessoa narcisista vai poder inventar de tudo. E outra coisa que é importante, quando você decide se separar, comece a coletar. Aliás, não só quando você decide se separar. Se você está num relacionamento abusivo, colete evidências, provas, fotos, áudios, mensagens, dá print, guarda o e-mail, vá juntando evidências. Consulte o seu advogado e fale, essas provas essas evidências que eu estou juntando são legais? Eu posso usá-las? Aí ele vai te dizer, isto aqui vale, isto aqui não vale. É bom, porque aí você já vai falar, então eu vou me dedicar a conseguir estas. Porque talvez algumas que você junte, quando chegar na hora de uma decisão perante o juiz, ele fala, isso não vale. Então, mas é importante você ter provas, evidências, guarde tudo. Eu fiquei com raiva, joguei fora todas as mensagens. Respira fundo, conta até 3 e vê se não é melhor guardar essas mensagens para o seu bem, para sua própria proteção, para um futuro melhor para você e para os seus filhos. Então, planejou em silêncio, viu um lugar para você morar, viu uma fonte de renda que você possa ter, ou se você já tem, procurou um advogado, se informou, soube dos seus direitos, está coletando evidências. Outro passo, comece a se fortalecer interiormente, porque quem está passando por um relacionamento abusivo está destruída interiormente, sem autoconfiança,
com a personalidade desfeita, se achando culpado, com medo dessa pessoa, invalidado, sozinho, porque o sobrevivente, a vítima sempre é isolada dos amigos e da família, porque ela é mais facilmente manipulada. E quando ela não convive com ninguém, qualquer mentira das campanhas de difamação usuais dos narcisistas, qualquer mentira contada, todo mundo acredita que essa pessoa sumiu, se isolou, o narcisista começa a fazer, né, aquele jogo de querer mostrar que a pessoa é desequilibrada, que ela é louca, e aí todo mundo cai. Então, você precisa de ajuda para conseguir caminhar. Você vai falar, eu não vou conseguir, eu sou uma porcaria, eu sou fraca, imagina que eu vou dar conta, imagina que eu vou dar conta agora de poder ter uma outra fonte de renda. Não, eu não tenho mais coragem, eu não consigo mais isso. E aí no processo terapêutico você vai ajudando a essa força voltar e ajudando você a desfazer a familiaridade que está lá dentro do seu subconsciente com esta pessoa abusiva, que deixa o seu vício ainda mais forte, que faz essa pessoa ser interessante para você. Porque essa familiaridade vem de um pedaço nosso de ego, de memória, que chama criança interior. É um pedaço seu que está ali em dor, que acostumou que para ganhar amor do papai e da mamãe tem que aturar tudo isso. E o amor que o papai e a mamãe não entregaram, que era um amor condicional, a gente vê agora, esse abusador vai entregar esse amor para mim. O processo terapêutico é fundamental, porque você não vai enfrentar uma coisa pequena não é uma tarefa fácil. Se você pedir ainda a separação e você disparar a fúria narcísica, prepare-se, porque vem chumbo grosso para cima de você. E você já está fraco, você já está fraca. Busque um reforço energético para você. Vá receber um passe, vá receber um jorei, vá receber um reiki. Una-se a um grupo em que você se sinta mais forte espiritualmente, porque você foi drenado também sobre esse aspecto. O narcisista, ele leva embora a nossa energia vital. A gente vai murchando, a gente vai ficando fraco, porque como eles não conseguem produzir essa energia vital, eles levam-se embora de nós. Então você vai precisar também se fortalecer para poder encarar essa parada. Luciana, mas que coisa mais pesada, mais difícil, mas é assim. Eu queria um jeito de sair que fosse fácil. Não tem. Não tem. Porque é um jogo de dominação. Você vai lutar contra um inimigo que tem armas que você não tem. Ele não tem emoção. Você tem um monte. Ele sabe te manipular. Ele te controla. Como é que faz? Não é fácil. Se for na hora que o narcisista decidir te descartar, é outro papo, porque aí tu vai ter que ir mesmo e vai de qualquer jeito. E aí ele vai ser cruel, vai ser horrível, vai ser com requintes de maldade, porque ele já tem uma outra pessoa para botar no seu lugar e vai aprontar de tudo, porque ele tá de paciência cheia com você, porque você já não tem nada para entregar para ele, você já não tem mais energia vital, você já não tem nenhuma coisa boa, você já perdeu a vontade de viver. Sabe quando, do exemplo, né? Quando o leão vai lá e come a gazela na savana, na floresta, que fica só o osso, é isso aí que ele vê na vítima. A pessoa está tão destruída, tão mal, que ele fala, não quero nem isso aqui para mim. Tchum. Não tem nem energia mais para sugar dessa pessoa. E aí ele bota uma outra vítima no lugar. Então, quando acontece o descarte, é ruim, mas você tem que ir de qualquer jeito. Agora, se você consegue se planejar para sair nas melhores condições, claro, você se preserva, claro, você preserva os seus filhos. Agora também, quem deseja sair de um relacionamento abusivo tem que saber que essa pessoa, esse abusador, essa abusadora nunca vai desistir de você. Os narcisistas acham, têm certeza, aliás, que todos que já foram suas vítimas são propriedade particular dele para sempre. Então eles vão te descartar, mas não vão perder você de vista. Eles vão te stalkear, vão stalkear suas redes sociais, vão sempre buscar uma informação junto com seus familiares, junto com seus amigos. Então tem que estar muito atento a essa macacada voadora aí que serve para esse povo doido. E quando você menos esperar, quando você estiver se reconstruindo, se sentindo bem, mais forte, quem é que vai aparecer?
Exatamente, o narcisista. Aí vai falar, oi, sumida, sumido, tudo bem? Ou então vai chegar falando, olha, eu queria um último encontro com você. Eu quero pedir perdão pelo mal que eu fiz a você. Hoje eu sei. Você gostaria de encontrar comigo para um café? Vamos tomar um chá, vamos jantar só mais uma vez. Quando você foi, pum, você cai de novo, porque ele aciona todos os seus botões emocionais outra vez. E a gente tem lá dentro do cérebro o botãozinho da amígdala, que é o botão do pânico, que está pressionado o tempo todo quando esse narcisista, ou até quando nossos pais, que também eram estáveis lá na infância, estavam conosco. Então esse botão, ele que é responsável por jorrar toda essa adrenalina. Então quando você sai do relacionamento, esse botão do pânico vai entrando em funcionamento normal de novo, você vai vencendo o vício não vai sumir, né? O vício está sempre aí, mas ele vai estar, você vai estar com ele mais abrandado, você vai estar consciente, então está tudo melhor na sua vida. Quando você encontra a criatura, pufo, apertou o botão do pânico, começa tudo de novo. Aliás, não precisa nem encontrar pessoalmente. Você vai ter a infeliz ideia, né? De quando a gente não está indo, quando a gente ainda está vivendo a síndrome de abstinência, de dar uma olhadinha na página do Facebook, de dar uma stalkeadinha no Instagram e pronto. O narcisista sabe que você vai fazer isso, então ele já preparou um cenário para te deixar infeliz. Ele está lá abraçadinho com a nova vítima, dizendo, finalmente, agora eu encontrei uma pessoa que me faz feliz. Eu me livrei de uma pessoa que era tão negativa, que me destruiu, e agora finalmente eu encontro alguém bom. Quando você lê isso, você fala, meu Deus, pronto, você já entrou no vício de novo. Então, eles não desistem de você, e se você continua buscando informações, eles deixam tudo preparado para te desestabilizar. E aquilo tudo é mentira. Esta nova fonte não é tão boa, nem ele está apaixonado, nem você era ruim. Eles fazem tudo isso para te ver mal, porque eles sabem que você vai ficar assim. E quando eles sabem que você vai ficar mal, eles se sentem bem. Porque é a única maneira deles conseguirem lidar com esse inferno interior. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas que chegaram. Deixa eu pegar aqui. A Lara está falando, tem muita mulher narcisista. Tanto é que muita gente que sofreu na mão... Pois é, Lara, mães narcisistas. Exatamente. Não só esposas, mães narcisistas. E tem filhos de mães narcisistas. Agora, falar que mãe não ama, falar que tem mãe que é ruim, isso é um drama, é um caos, é uma loucura. Cada vez que a gente fala de mãe narcisista, a gente apanha aqui na internet. Porque mãe é santa. Existem mães santas, claro, existem mães maravilhosas, mãe é uma delícia. Mãe é fonte de amor, de proteção. Só que uma mulher que tem um transtorno de personalidade antissocial não vai deixar de ser transtornada só porque deu à luz. Não, ela vai ser uma mãe transtornada. Só que isso, primeiro que a sociedade desconhece o transtorno, desconhece que existem pessoas que são más e que não querem deixar de ser. Não entende que existem pessoas que não conseguem amar. Tá, isso aí não, imagina, todo mundo ama, todo mundo é bom em essência. Não é. Nós que passamos por essas pessoas, a gente sabe, a gente já viveu. Mas em geral, ninguém acha, não é assim não, você está exagerando. Então quando fala de mãe, é um tabu. Mas mãe, existem mães maravilhosas, mas tem mãe que não ama. Não consegue amar, vê o filho que nem um objeto, vê o filho que nem uma cadeira, né, que nem um serviçal. Então exatamente essa questão dos homens também se aplica, né, às mães narcisistas. Vamos ver. Genesi fala, quando a mulher é narcisista, ela é narcisista com parceiro e filhos? Exatamente. Quem é narcisista é com qualquer pessoa que se aproxime, Genesi. No caso do parceiro, ela tem ali uma fonte de suprimento. E esse parceiro quem vai dar esses filhos para ela. E esses filhos são maravilhosos, porque ela vai ter ali uma fonte de suprimento para sempre. Ela vai manter os filhos sob controle, ela vai manipular esses filhos para mantê-los eles ali presos com ela. Então, filhos de mãe narcisistas, muitas vezes, não conseguem ser adultos no sentido completo da palavra. São adultos infantilizados. Não conseguem assumir as responsabilidades da vida adulta, não casam, não têm filhos. Afinal de contas, crianças não têm filhos. E esta mãe faz questão de manter esses filhos assim. E ela não estimula a autoconfiança.
Pelo contrário, ela faz esses filhos se sentirem sempre incapazes, culpados, devedores, errados, inferiores, infelizes. E quem é filho de mãe e pai narcisista vai passar, principalmente de mãe, né? Porque assim, a mãe, o pai ainda sai para trabalhar, tá? Vamos colocar esse histórico da sociedade que durante muito tempo trouxe essa dinâmica. Hoje as mulheres trabalham, mas assim, a mãe é muito mais presente. Então, a força de uma mãe narcisista é enorme sobre isso. Aí você tem, né, esse pai e essa mãe que não dão esse amor. Como é que essa criança se sente? Ela sente que ela não existe, que ela não é vista. Então, ela vai passar a vida toda se esforçando para esses pais verem que ela existe. Não é consciente. Então, eu não posso me afastar muito da minha mãe narcisista, porque ela precisa me ver. Eu preciso desse amor condicional que ela nunca me deu. Então, é com o marido, é com os filhos, é com todo mundo. A mulher narcisista vai ser narcisista com o vizinho, vai ser narcisista dentro da igreja. O transtorno se aplica a qualquer local, né? A qualquer, vamos supor, posição social que essa pessoa tenha. Vamos ver quem mais fez uma pergunta. A Alexandra falando, eles estudam a nossa personalidade, analisam, registram tudo. Exatamente, Alexandra. Eu os vejo como robôs. Né? Alguns narcisistas diagnosticados falam, eu sou um robô. A minha família são as máquinas. Eu não sou que nem vocês. Eu não sou humano que nem vocês. Eu não entendo como é que vocês têm emoções. E eles nos observam, eles têm aquele olhar congelado, parado, sem emoção, robótico. Eles nos estudam e vão guardando dentro de si essas informações para nos manipular e para formar a sua própria personalidade, porque eles não têm personalidade original. Para convencerem o mundo de que eles são seres iguais a nós e serem aceitos, eles vão reproduzindo aquilo que aprendem conosco, exatamente. Eles são robôs, analisam e registram tudo, sim, que nós fazemos e aprendem com isso a serem pessoas para convencer a sociedade. Vamos lá, Danila está falando, muito estranho isso deles acharem que somos propriedades deles. Porque no meu caso, uma pessoa extremamente orgulhosa e raivosa deve estar me odiando demais pelo contato zero. Sim. É o que mais eles temem é serem descartados. Agora, por isso que o contato zero é muito eficaz, Danila, porque ali você não entrega reação emocional nenhuma. O que os alimenta é a atenção impregnada de emoção. Tudo que um narcisista tem mais orgulho, do que eles têm mais orgulho, é de saber que, para sempre, eles estão dentro da vítima. Né? Ela vive com raiva, com mágoa, não consegue se restabelecer. Viu? Eu tô lá, ainda sou eu que mando na vida dela. Eu destruí, ela está no mesmo lugar que eu coloquei ela. O contato zero, eles não sabem de nada disso. Então, eles ficam com raiva. Eles detestam. Agora, quando a gente decide dar o descarte, tem que estar preparado, porque lá vem a fúria narcísica. E quem já viveu sabe como é que é. Esse pânico é verdade. Passo mal só de sonhar com a pessoa. Deus me livre, chego a ter enjoo e náusea. Pois é, o corpo responde a todos esses traumas que nós vivemos. Né? Na hora em que a gente revive aquilo, que a gente vê a pessoa, volta todo aquele lixo que a gente viveu. O corpo mostra. Dá enjoo, dá náusea. São sensações vivas do que nós passamos lá atrás. Emoções muito ruins. Então, beleza. Vamos continuar então aqui. Boa noite a todos que chegam. Contato zero é vida, é necessário. Agora, o que acontece? Né? O sobrevivente tomou a decisão, vou me separar, faz o planejamento, está indo bem, sabe que está sendo difícil, sabe que está sendo desafiador, sabe que vai ter que ser forte para conseguir, está fazendo seu processo terapêutico, está buscando ajuda energética, está se refazendo espiritualmente, mas existe um processo dentro do vício que é a fase da negação. Chega uma hora que você fala assim, vale a pena eu fazer tudo isso? Sabe? Será que eu não vou encontrar um outro lá fora que vai ser igual de novo? Não sei. Já vivi isso tantas vezes. E agora?
é a fase da negação. E é muito comum. Então, eu falo aqui porque talvez alguns de vocês já tenham vivido isso, ou vão viver, quem vai tomar a decisão de sair do cativeiro. E isso não é só com relacionamentos afetivos. Também acontece quando a gente tem familiares, pai, mãe, irmãos que são narcisistas. Não, não é assim não. Sabe, tô exagerando. Não é desse jeito. E aí depois que eu sair vai ter mais gente que é assim, então esses aqui eu já conheço. É fato. E isso é uma coisa que quando chega na hora da terapia, muita gente... não sei se eu quero continuar. Não sei se eu quero continuar porque, sabe, eu acho que a minha mãe nem é narcisista. Quer dizer, a gente veio vendo um cenário de guerra que a pessoa viveu a vida toda, eu não acho que não. A negação acontece. Porque é todo esse mecanismo dentro de nós e dá uma estancada no processo muitas vezes. Então, o que eu recomendo? Quem entrou nessa fase da negação, gente, tem um remédio maravilhoso. Assista qualquer vídeo meu ou de qualquer outra pessoa que fale sobre quem é narcisista. Na hora esse espírito ruim sobe, vai embora. Esse encosto sai, o encosto da negação. Você fala, nossa, é verdade, olha aí. Olha com esse demônio que eu estou vivendo. Boa noite, Leila, seja bem-vinda. Boa noite, Silvinha. Aí você fala, não, que é isso. Aliás, qualquer vídeo que fale sobre narcisismo também é excelente para recaídas do vício, sabe? Aí eu recebo, né, o WhatsApp do cliente falando assim para mim, sábado à noite, gente, sábado à noite é muito engraçado até, porque é o dia que mais chegam pessoas em crise para voltar a falar com o objeto de obsessão, né, como se refere essas pessoas também. Olha, eu vou falar, eu vou ligar, eu vou mandar mensagem, eu não tô aguentando, essa pessoa, sabe, não era tão ruim, ela me fez coisas boas, a gente teve momentos bons, vou só bater um papinho. Aí eu falo, não, vai assistir um vídeo, eu mando o vídeo, assiste esse, assiste quantos você quiser, até esse espírito ruim subir, faça o exorcismo. Aí você fala, nossa, é verdade. Não, eu tô vendo aqui, ó, é isso, tá? Então, quem entrar na negação ou tiver com vontade de procurar essa criatura das trevas, vá se lembrar do que é narcisismo. Porque no dia a dia, a gente acaba não entrando em contato com isso. O que você tá vendo? Você tá vendo filme do Netflix, você tá vendo novela, e até tem filmes do Netflix que falam sobre isso, que são bons, tá? Tem aquele Dirty John, que eu já coloquei na minha página divulgando. Dirty John é maravilhoso, que são duas histórias reais sobre narcisistas, um sobre um homem narcisista que destrói a vida de uma mulher e outro sobre um divórcio, né, de uma esposa codependente de um homem narcisista. Então são muito bons. Então até no Netflix você vai ter algumas coisas falando sobre isso, mas no geral você vai ver um monte de histórias, de teorias formadas na base de que todo mundo é bom, tem sempre um jeito. Um relacionamento a gente conserta com uma terapia de casal. Um relacionamento a gente conserta com diálogo. Quando são entre duas pessoas empáticas e com sanidade mental, né? Porque com o narcisista não tem isso. E a gente vai no dia a dia vivendo essas coisas. Você começa a falar, não é assim, não, tá exagerado. Não, ele teve probleminha na infância. Né? Então a gente precisa de vez em quando levar esse chacoalhão para lembrar de quem são essas criaturas e não cair de novo nessas trevas, tá? Então, se você pretende, se você quer sair do relacionamento abusivo, você vai ter que facear tudo isso. Você vai ter que, inclusive, voltar a aprender a ser quem você era. E muitas vezes a personalidade está tão esfacelada, tão desfeita, que você vai ter que se reinventar de um jeito total. Você vai ter que criar um novo eu, uma nova forma de viver, de gostar das coisas que são boas para você, de fazer escolhas, de ter sua rotina independente, de não depender da decisão dessa pessoa do seu lado. Então você vai precisar encarar a vida. Não, eu uso uma frase bacana também, gente, eu gosto. Nunca você vai ter o melhor de dois mundos. Hoje, você pode estar com essa pessoa narcisista e ter ali a sua vida meio que estruturada. Você vai ter que sair dessa zona de conforto. Não adianta. Porque aí você faz processo terapêutico, quando você volta para essa pessoa, vai tudo pelo ralo.
Você sim vai viver um momento de desafio emocional, de estar sozinha, de estar sozinho. Talvez você vá ter que começar uma nova carreira. Talvez você vá ter que baixar o seu padrão de vida. Então, porque é assim, é o que mais a gente vê em relação a patrimônio financeiro. Todos os sobreviventes saem lesados financeiramente. Eu nunca vi, eu não conheço, pode ser que exista, nenhum sobrevivente sair melhor financeiramente do que entrou num relacionamento com o narcisista. Tá? Então existe esse toque de realidade. Eu recebi uma cliente, foi bem interessante. Ela era casada com um marido narcisista, uma vida infeliz de muitos anos. Ela tinha uma questão de obesidade mórbida, vinha de uma família narcisista, uma mãe narcisista cruel, familiares, outros que também tinham traço. E ela decidiu, agora eu vou mudar a minha vida. Eu quero me separar, eu quero emagrecer. Boa noite, Conceição, seja bem-vinda. Boa noite, Adriana. Ela falou, eu quero me separar, quero refazer a minha vida, sabe? Eu vou fazer bariátrica e eu quero fazer a terapia para mudar a minha vida. Falei, maravilha, vamos em frente. Começou o processo terapêutico, fomos indo. Em um dado momento, quando precisou começar a olhar as dores, começou a precisar entrar em contato com esse passado lá atrás, dessa mãe narcisista. Porque terapia, gente, não é bom toda hora não. Às vezes dói muito olhar o que a gente passou. Você vai ter que reviver, você vai ter que colocar uma nova interpretação, ver quem você é de verdade. Nem sempre a gente é o que a gente imagina, a gente é diferente. Aí, o que aconteceu? Essa cliente não quis continuar. Ela que me trouxe essa informação. Eu falei, acho que a minha mãe não é narcisista não. Eu falei, como não? Quer dizer, uma situação de série de horrores que ela me contava. Sua mãe não é narcisista. Não, ela me amava. E não quis continuar. Por quê? O que essa cliente queria? Ela queria uma cirurgia bariátrica interior, entende? Que você vai, corta, costura e tá tudo bom. Não existe. Aliás, boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Aliás, nem a própria bariátrica é 100% eficaz. Eu atendi uma moça essa semana que ela fez bariátrica e engordou tudo de novo. Então, essa cliente queria uma bariátrica emocional. Então, às vezes, o sobrevivente pode querer uma bariátrica na separação com o narcisista. Não existe. Não existe. Vai ser um desafio grande, enorme. Vai doer? Vai. Vai ser, assim, você ter que pular num precipício sem saber se vai chegar na outra borda, vai. Mas você tem que ir, porque a cada dia que você fica dentro de um relacionamento como esse, sua saúde mental é destruída, sua saúde física é destruída, seu patrimônio é destruído, seus filhos estão num ambiente tóxico. Tudo o que os pais fazem cala diretamente dentro do subconsciente dos filhos. Eles vão tender a buscar relacionamentos abusivos depois na vida adulta também. Se você consegue tirar as crianças desse lar e oferecer a elas um lar estável, um lar com amor, um lar onde não tem gritos, briga, caos, desarmonia, você vai refazendo uma série de coisas dentro dessas crianças, do mundo interior delas. Ah, Luciana, mas olha só, aqui na minha casa as crianças têm amor, têm estabilidade, mas quando vão visitar o pai ou a mãe, ali é o inferno. Pois é, mas eles vão voltar para sua casa. E se é você que tem a guarda, a maior parte do tempo vai estar aí. Eles podem ver algumas cenas de caos, sim, mas eles vão conseguir ter boas referências junto com você. Outro dia eu recebi uma pergunta sobre crianças que já apresentam traços de narcisismo e psicopatia. O que pode fazer? A melhor coisa é essa criança poder contar com um lar onde haja amor, proteção, limites, bons exemplos, uma condução moral adequada e, claro, um acompanhamento psicológico de alguém especializado em crianças, que entenda como se comunicar, como atender. E aí, esses traços já estão manifestados, eu enxergo como sendo uma manifestação também genética. Mas você pode ter um adulto narcisista ou um adulto psicopata com um grau de crueldade, perversidade muito menor, muito mais adequado a viver em sociedade, se desde criança ele pôde contar com isso.
amor, bons exemplos, porque está sendo determinada uma formação cerebral, circuitos neurais estão sendo decididos, existe a plasticidade neural do nosso cérebro. E numa criança é uma coisa enorme, né? Pode ser até um jovem. Então, você vai ajudando a refazer toda essa história escrita dentro do cérebro dessa criança. E quando ele está dentro de um lar em que existe briga, desamor, desarmonia, traições, é tudo isso que ele vai carregar e buscar num relacionamento futuro depois. E uma outra coisa, gente, que é muito importante para o sobrevivente que está saindo de um relacionamento abusivo, é ele se perdoar. Por quê? O sobrevivente se culpa, se condena. Por que eu estou aqui? Por que eu vivi tudo isso? Sabe, eu sou uma pessoa ruim e eu ofereci isso para os meus filhos. Eu dei esse pai para os meus filhos, eu dei essa mãe para os meus filhos. Para sempre eles vão carregar esse inferno com eles. Meus filhos podem até ter um gene narcisista. Agora o sobrevivente tem que se perdoar. Porque você foi para uma situação dessa sem saber por quê, que você viveu isso lá no seu passado. Então, o seu subconsciente te levou ao encontro dessa situação. Você não é culpado, você não é culpado. Então, tem que se perdoar. E muitas vezes, o sobrevivente, quando busca terapia, se o terapeuta desconhece o transtorno narcisista, e isso é o mais comum de acontecer, ele pode receber uma orientação do tipo, você tem que perdoar seu pai, você tem que perdoar sua mãe. Gente, essa mãe às vezes foi uma torturadora. Fez essa criança viver num campo de concentração quando criança. Como é que você tem que perdoar? Você tem essa obrigação? Não tem. Se um dia você conseguir compreender, aceitar e libertar essa pessoa do seu julgamento, vai ser bom para você ficar mais leve. Agora, a primeira pessoa a ser perdoada é a si mesmo. É o sobrevivente perdoar a si próprio, a si própria. É um peso de culpa que a gente carrega enorme, né? E o narcisista fala que a culpa de tudo que acontece no mundo, né? A bomba atômica explodiu um dia porque a culpa é nossa, né? O sobrevivente é sempre culpado de tudo. O narcisista, tadinho, sempre vítima inocente. E eles jogam uma culpa imensa em nós. Então, a gente carrega um monte desse peso. Então, durante o processo de separação, essa culpa vai gritar, ela vai vir disparado. Poxa, eu estou passando por tudo isso, por que eu não me preveni? Sabe, como é que eu não sabia? Que coisa horrorosa. E a gente tem também uma outra coisa, a gente tem vergonha de contar o que está vivendo. Né? Como é que eu vou falar para alguém que eu fiquei tantos anos vivendo essa coisa horrorosa? Vão dizer, imagina que eu gostava. Como é que eu vou ter coragem de contar? Não conta não, conta para quem entender. Você não precisa se expor. Você não precisa sair falando para todo mundo. Não é todo mundo que merece ouvir a sua história, que merece você. Então, se perdoe, se ajude. Isto tudo, o sobrevivente, em toda a sua jornada de reconstrução, durante a saída, ou mesmo depois da saída, você vai ter que ter muito amor, muita paciência com você. Porque você vai ter que reconstruir tudo na sua vida, interiormente, financeiramente, sua saúde física, tudo vai ter que ser reconstruído. E não é de um dia para o outro que você faz isso, não, é um dia após o outro. Quem já está na jornada, a Luciana que está aqui com a gente, passa por esse processo. Ela fez terapia, ela se tornou consciente e ela vê que tem dia que está bem, tem dia que não está, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente acha que não tem jeito. É um processo que a gente vai vivendo, é uma jornada de reconstrução. Mas ela só pode começar quando você decide sair. Enquanto você está preso lá dentro daquele relacionamento, vai só continuar indo mais para o buraco. Vamos ver os comentários aqui. Vamos lá, a gente tem aqui a Maior 635 falando. Alguém escreve o nome do filme aí? É o Dirty John que você fala, a Maior, essa série do Netflix. Na minha página tem postagem sobre todos esses filmes que eu falei, tá? Se depois você quiser, passa para mim uma mensagem no direct que eu coloco os nomes para você direitinho. Tem séries e tem filmes. Aliás, tem um filme bem interessante que eu assisti essa semana também sobre mãe narcisista, chama Laços Maternos. Eu vou fazer um post, fiquem tranquilos, amanhã eu faço e coloco.
É sobre uma mãe narcisista, é uma mãe borderline com narcisista. É um filme japonês, é muito bom. É um garoto codependente, uma mãe completamente desequilibrada, é bem bacana, eu vou postar amanhã, vale a pena assistir também. A Amanda está falando, fiz algumas sessões de terapia de casal com um ex que tinha traços narcisistas. Ele que escolheu a psicóloga. Como ele manipulou, virei eu o problema do casal, a que precisava de ansiolítico para conviver. Exatamente isso que acontece, Amanda. Porque eles não têm emoção. Eles vão lá já sabendo qual o papel que eles vão precisar encenar para parecerem bons e equilibrados e você a louca. Tá? Ele escolheu a psicóloga, ele talvez já tenha conversado previamente com ela, escolheu uma psicóloga que não conhecia o transtorno narcisista e nem era sobrevivente. Então, outro detalhe, quem é sobrevivente e vai buscar ajuda terapêutica, escolha um terapeuta que seja sobrevivente ou que pelo menos tenha estudado bastante o transtorno. É melhor, na minha opinião, se for um sobrevivente, porque um sobrevivente viveu todas as dores. Ele sabe tudo, ele sabe do que ele está conversando com você. Mas se é uma pessoa que já conhece bastante, também é bom. Agora, se você vai para um terapeuta que desconhece, você vai ser invalidado. Você vai sair mais traumatizado, vai sair se sentindo um lixo, um horror, a culpada pela separação. Tá? Então, tenham sempre esse cuidado. E outro cuidado, o mundo dos coaches, o mundo psi, o mundo de terapeutas é recheado de narcisistas. Por quê? Eles ali encontram fonte de poder. Eles estão com alguém sofrido na mão. E ali eles têm suprimento o tempo todo. E eles estão aprendendo uma série de coisas para se tornarem cada vez mais eficazes nas manipulações. Muito cuidado com muitos homens que falam sobre relacionamentos amorosos com mulheres. Porque são mulheres que já chegam carentes, precisando de um apoio. E ali elas estão vulneráveis. Então, existem bons profissionais? Sim, mas olho aberto. Analisa, você que é um empata, você que é uma empática, converse, perceba as palavras, as intenções, analise antes de você tomar uma decisão. E tem muitos narcisistas, assim como também dentro das igrejas, dentro do meio de caminhos filosóficos, tudo isso onde existe um contato direto com pessoas que estão sofridas, buscando uma ajuda, é puro alimento para eles. Mas é isso aí, Amanda. Então, eu lembro que uma história que eu ouvi de uma cliente que ela foi fazer terapia de casal com o marido, e aí ela chegou, viu que aquilo era uma chance excelente de refazer o relacionamento, ela não sabia nada disso de narcisismo, e ela começa a contar tudo para a terapeuta. Olha, isto, aquilo, chora, sabe? Nossa, se abre completamente. E o marido narcisista ali, na cara de paisagem, olhando tudo aquilo, quieto, sereno. Quando a esposa termina de falar tudo aquilo, que ela se emocionou, chorou, reclamou, ele olha para a terapeuta e fala assim: a senhora entende agora o que é que eu passo? Todo dia é isso, reclamação, desequilíbrio. Eu não aguento mais, eu estou a ponto de explodir. Eu só dou amor, só dou compreensão, me desdobro, trabalho, faço tudo e é isso. Eu não aguento mais. Eu não tenho nem o que dizer aqui. A senhora viu, não preciso falar nada. Quem é que saiu como louca? A mulher. Exatamente como você descreveu aqui, Amanda. Então, ir em terapia de casal com eles, perder tempo, dinheiro e se aborrecer. E talvez você vai ter uma história engraçada para contar no seu futuro. Quando você for uma sobrevivente livre, sair desse cativeiro horroroso, você vai ter pelo menos uma história engraçada para contar. Mas não vale a pena cultivar para ter essa história. É bom a gente ter outras histórias mais felizes, né? Vamos lá. Doceria Cris Tortas. Aconteceu comigo. Quer dizer, a gente vai se identificando, né? Doceria Cris Tortas. A gente vê que todos os mecanismos se repetem, que essas pessoas têm um manual de funcionamento idêntico, que eles vão se relacionando, né? Podem ser maridos, esposas, mães, pais, eles sempre fazem as mesmas coisas. A Amanda falando, comecei a ter ataques de pânico na terapia, depois que terminei com ele, nunca mais tive. Pois é, porque era ele ali que era o start, que dava o start
botão, né, do desespero, do pânico. É isso mesmo, esse é o efeito. Cada vez que a gente fica com essas pessoas mais tempo, mais sujeita a gente vai estar a aprofundar esses sintomas da síndrome de pânico, a desenvolver uma depressão, uma ansiedade, eles só vão fazendo mal para nós. Falta coragem para mim, muito medo. Pois é, doceria Cris Tortas, por isso que eu estou fazendo essa live hoje. Muita gente pede para entender melhor, para começar a planejar. O medo você vai ter que ir ajudando ele a diminuir através do seu planejamento, através do estudo. Estudem sempre muito quem são os narcisistas. Quanto mais vocês estudarem, conhecerem, mais livres vocês vão ser. Porque vocês vão começar a entender quais as possíveis reações que essas pessoas podem ter. Ah, quer dizer que num divórcio litigioso eles fazem isso? Já vou estar aqui esperta com essa história. Então, estudar muito. Quanto mais vocês se aprofundarem, mais vocês vão estar preparadas para esse campo de guerra que vai ter pela frente. Mas, doceria Cris Tortas, saiba que, assim, não tem nada de errado em você ter esse medo, né? Você viveu uma série de situações difíceis lá atrás na sua vida, nos outros relacionamentos que você desenvolveu. Você sofre de uma invalidação por parte dessa pessoa, manipulada, mas você consegue sim, tá? Vá se preparando. Luciana chegou, boa noite. O Daniel falando, resistência e sabotagem. Não entendi bem em relação a quê, Daniel? Resistência e sabotagem de nós próprios, né? Da gente com a gente se auto-sabotar? Pode ser sim. Vamos lá, Luciana. Hoje entendi que perdoar um abusador significa soltar. Perdoar a si mesmo é muito difícil, mas nesse caso é vital e quero acreditar que também é possível. A terapia com você me ajudou muito e ajuda muitíssimo. Obrigada, Luciana. Mas a gente se perdoar é difícil. Porque quando a gente olha o tamanho do estrago que aconteceu na nossa vida, são anos para se recuperar, gente. E aí ainda vem, você sai, passa um tempo, você está melhor, mas tem dia que vai vir a saudade do demônio. Vai falar, puxa, aquele demônio nem era tão ruim não, né, gente? Aquele enxofre dele nem fedia tanto. Poxa, aquele lago, aquele lago de enxofre nem era tão ruim onde eu estava com ele. É o vício que está aí. Porque vício não some. Pode pegar alguém que é um alcoólatra, que conseguiu se libertar da bebida. Pergunta se ele pode ficar à vontade dentro de uma festa que está cheio de álcool. Vai ser sempre uma tentação muito grande. A hora que ele botar a primeira gota na boca, todo o esforço vai por água abaixo. Então, o tempo passa e essas dores são muito grandes e são muitos estragos. Então, para se perdoar, você fala, caraca, por que eu deixei a minha vida ir para esse buraco? Pô, tudo quebrado, tudo ruim. Eu aqui, quantos anos eu perdi da minha vida, sabe? Lixo, porcaria. Então, é difícil, dói. Mas é o caminho. O sobrevivente, a melhor coisa que ele pode fazer por si é se perdoar. Porque a gente não sabia fazer melhor, né? Se a gente soubesse, a gente não teria tomado essas decisões. Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Ruth, seja bem-vinda, boa noite. Vânia dizendo, verdade, o sobrevivente conhece suas dores. Isso aí, Vânia. É a diferença de quem é um terapeuta sobrevivente. Quando você conta, ele sabe como é que é o negócio. Ele sabe onde é que pega. E ele sabe onde é que estão suas dificuldades, principalmente essas de vencer o vício. Um terapeuta que não conhece nada disso, não sai. Eu conto essa história, gente. Em outras lives eu já falei. Eu fiz um curso de formação com uma excelente psicóloga. Ela é muito respeitada, ela é uma excelente profissional, muito conhecida, mas ela não era habituada a lidar, pelo que eu entendi, né, com questões de transtorno narcisista, de sobrevivente. E surge uma dúvida no meio do curso, alguém fala assim, e aí, como é que a gente faz para lidar com um abusador emocional, né? Quem está dentro de um relacionamento abusivo? Aí ela falou, tem que ter diálogo saudável. Né? Tem que ter diálogo. Eu falei assim, como assim, gente, diálogo saudável com o abusador? Aí a outra pergunta foi um pouco mais a fundo ainda. E se existe violência física? Né? Uma pessoa apanha. Aí essa psicóloga respondeu, vamos pegar essa situação? Quem está apanhando? Está quieto? Está certo? Não. E quem está batendo? Está certo? Também não. E quem está apanhando que está quieto tem que falar. Então, gente, tem que dialogar, as partes têm que dialogar. Como assim, você dialogar com alguém que está te espancando? O único diálogo tem que ser com a polícia, né? Desse abusador com a polícia. Então, é esse tipo de coisa que você pode facear se você for buscar um
terapeuta que não conheça o transtorno e não seja, ou pelo menos não conheça, ou que não conheça e não seja sobrevivente. Então tem que buscar sabendo que tem que ser alguém que te compreenda, senão você vai sair mais traumatizado e vai ver essas bobagens ainda, né? Vamos ver, a Luciana falando, até hoje foi a primeira terapia que realmente vi surtir resultado. Obrigada, Luciana. É que assim, né, a minha terapia, né, eu como terapeuta, é difícil, né, tem hora que eu falo, meu papel não é bom, porque eu que levo essas coisas amargas, né, para a pessoa olhar, ver, enxergar. A pessoa às vezes não quer saber daquilo, meu papel não é bom, né, e nem sempre a terapia é tão agradável, porque eu tenho que cumprir o melhor para o cliente. Então a gente vai levando as coisas, nem que às vezes elas sejam dolorosas, serem ouvidas, né. Doceria Cristortas falando verdade, não adianta nada. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. A Vânia falando, estou estudando bastante. Isso, Vânia, estude, se aprofunde. Quanto mais você conhecer, mais você vai ser dona da situação. Você vai conseguir prever o que vai te esperar pela frente. Porque os narcisistas, eles agem de acordo com aquele manual, tá? De funcionamento. Então, se eles são descartados, eles entram em fúria narcísica, você já vai se preparando. Você sabe que você vai sim viver com grande chance muitas traições durante o relacionamento. Então você fala assim, pera lá, tá me traindo, mas não é porque eu sou um problema, não é porque eu sou ruim, é porque ele é um cara transtornado que precisa dessas coisas todas. Quanto mais conhecimento, mais liberdade. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Patrícia. Sejam bem-vindos. Daniel falando, quando se negam a falar na terapia, preferem parar, negar e sabotar. Isso, exatamente. Se diz em relação às mães, né, Daniel? Mãe narcisista, eu acho que é uma das maiores dores que a gente pode ter na vida, né? É muito complicado, são muitas sequelas. E é isso mesmo. É exatamente esse mecanismo. Vânia dando risada, saudade do demônio. Pois é, gente, ficar com saudade do demônio. Tem que fazer exorcismo, né? Chama lá o padre exorcista, aquele licenciado pelo Vaticano, e manda brasa, água benta. É isso aí, maior. O lago de enxofre não fede, pois é. Por que alguns narcisistas te enchem de elogios? É alguma manipulação? A Lud pergunta. Eles te enchem de elogios porque eles querem te enredar na teia maligna, Lud. Então eles vão dizer que você é maravilhosa, que você os compreende, que você é linda. Não que você não seja, que você é tudo isso. Que eles, narcisistas, não escolhem pessoas que não tenham muitas qualidades, muitos talentos, muitos valores, porque eles... Imagina um vampiro, né, que quer sangue. Esse vampiro vai escolher um doente para pegar o sangue? Não, ele vai escolher uma pessoa saudável, com vitalidade. Pois é, o narcisista vai escolher alguém assim, alguém que tenha muitas qualidades para ele destruir e ver que, né, essa pessoa agora está igual a ele lá no inferno e que ele também vá levando isso com ele, porque os narcisistas sugam nossa sorte, levam pedaços da nossa alma, nossa prosperidade, nossa saúde. Hoje eu falo sobre isso também na terapia. Há muito tempo eu relutei, mas eu senti na minha pele. Quando a gente faz a nossa reconstrução espiritual, a nossa reconstrução energética, a gente vai ajudando a tudo isso voltar para nós. Eles levam. Então, quando eles te elogiam, Lud, eles sabem que você desconhece quem eles são, vai achar que é uma pessoa como você, empática, uma pessoa bondosa, que ele está falsamente encenando. E eles estão te elogiando porque eles já te estudaram detalhadamente. Eles sabem o que você deseja ouvir. E aí você vai acreditando, vai caindo na teia, você vai vendo umas bandeirinhas vermelhas que eles dão, alguns alertas, mas você fala, nossa, essa pessoa é tão incrível, eu é que sou chata, eu é que sou muito exigente. Não, ele nem é tão ruim assim. E lá dentro de você já vem toda aquela lembrança do seu lar de infância, isso é inconsciente, que faz você começar a ficar confortável do lado dessa pessoa. E aí, quando você está dentro da teia, eles começam a te desvalorizar, a te invalidar. Porque cada vez que você está triste, cada vez que você chora, cada vez que você perde a sua esperança na vida, nas coisas, você está mal, eles estão felizes. Fala, tá vendo? Eu estou levando ela bem para o nível em que eu estou. Ela está aqui junto nessa coisa horrorosa, nesse inferno que eu vivo, viu? Não estou sozinho. Ela não é mais alegre, ela não é mais bacana, ela não tem mais brilho. Eu estou destruindo tudo isso nela. E é isso que ele vai aprofundar cada vez mais.
E existe uma questão também, gente, que é a questão energética, não podemos perder isso de vista. Porque tudo, volto a dizer, eu falei na outra live sobre isso, tudo tem uma frequência, certo? A matéria, quando você decompõe ela ao seu menor pedaço, ela é pura vibração. Então, uma coisa que parece sólida, não é na verdade, se você for decompondo. Ela nos dá a sensação de ser sólida, mas é tudo vibrando, tudo em frequência. Nós emitimos choquinhos elétricos, nós emitimos eletricidade do nosso corpo. Então, quando nós temos as nossas emoções, essas emoções equivalem sim também a uma frequência gerada por todo esse nosso circuito cerebral. Quando você começa a se relacionar com o narcisista, que ele vai te intoxicando com a toxicidade dele, com a negatividade, com a infelicidade, você vai entrando nesta frequência dessa criatura. Você começa a vibrar igual. E aí você começa a abrir portas para que outros demônios como esse se aproximem de você. Você não entende por quê, mas é porque você está nessa faixa vibratória, nessa faixa de frequência. Então, para começar a sair, tem que começar também a trocar essa faixa vibratória, tá? A Lud pergunta sobre isso. Então, quando você está na teia, você vai entrando nessa faixa. Então, tem todos esses aspectos, tá, Lud? Quando eles quando fazem esses elogios para nós, tem só intenções malignas por trás. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Chança. Amanda falando, minha mãe narcisista se recusou a ir apenas uma sessão comigo. Ela sempre detestou psicólogo, falar mal, por que será, não é verdade? Elas não gostam, porque elas acham que elas não precisam, né? E o que ela vai fazer no psicólogo? Quem precisa de psicólogo é você, Amanda. E se você for num bom psicólogo que conheça o transtorno, ele vai te abrir os olhos sobre ela. Então ela não gosta. Essas coisas não é para ela, não. Mães narcisistas se acham tudo de bom. Porque, na verdade, não é que eles se acham só tudo de bom. Se eles olharem para dentro de si e admitirem que tem as dores todas que tem, admitirem o lixo que são por dentro, dessa baixíssima autoestima que eles têm, eles vão começar a perceber que essa é a verdade, que precisa mudar. E se eles notam isso, entram em contato com essa dor primordial. Então eles fogem, eles não conseguem se autorregular. Vânia Cristina, diálogo com o abusador. É isso aí, absurdo, né? Não existe. Lara, essa live chegou no dia certo. Que bom, Lara. Até agora, até há pouco, estava com saudade do enxofre. Viu? Estou fazendo hoje o papel aqui de exorcista. Vamos mandar esses demônios embora. Mas a gente sempre sente sim, Lara. Não se culpe não, tá? Isso faz parte da mecânica do relacionamento abusivo, esse vício. Psicanálise infantil comentando. Minha mãe só soube agora há pouco que fiz psicanálise. Antes de saber, ela dizia que o curso que eu estava fazendo estava me transformando em uma pessoa estranha. Pois é, porque ela sabe do peso que a opinião dela tem sobre você, né? Uma mãe narcisista tem um controle, uma manipulação muito grande sobre os filhos. E ela sabia que você estudando psicanálise, você ia começar a descobrir quem ela era, quem você é, todo o poder que você tem, sua força, caminho de libertação. Então elas vão tentando invalidar para que você não prosseguisse. Mas parabéns, você foi em frente, é isso aí. Cada vez com mais autoconhecimento e mais livre. A Fátima comentando, mas nem sempre o narcisista é consciente, ele age inconscientemente. Fátima, os narcisistas sabem sim o que fazem, tá? Eles não estão em surto, eles têm livre-arbítrio, eles sabem que as pessoas estão sofrendo, ele age automaticamente. Ele não precisa fazer força para planejar. Mas eles sabem sim o que estão fazendo, eles sabem quem eles são. Por isso é que eles são portadores de um transtorno, eles não têm doença mental. A doença mental é caracterizada por uma maneira distorcida de nós lidarmos com a realidade. No caso, o narcisista, ele não tem essa dificuldade, ele não tem essa limitação. Ele tem plena consciência, ele sabe bem o que ele está fazendo. Ele tem, claro, mecanismos inconscientes funcionando e instalados dentro dele, né? Como esse manual todo de funcionamento, mas eles sabem sim quem são. Por isso é que eles não têm doença mental. Eles têm um transtorno de personalidade, um jeito de ser. A Lud agradeceu. Que bom, Lud, que eu te ajudei. Ótimo. Vânia falando. Luciana, fala um pouco sobre desvalorização. Quando o narcisista desvaloriza as vítimas, Vânia, ele vai, primeiro, destruindo sua autoconfiança. Quanto menos autoconfiança você tiver,
melhor para continuar sendo manipulada, explorada, sofrendo, fazendo tudo o que ele deseja e abrindo mão cada vez mais da sua vida. Quando ele se desvaloriza, ele vai se sentindo um pouco melhor sobre o lixo que ele próprio é por dentro. Porque ele vai projetar na vítima tudo o que ele tem de negativo dentro de si. Quando o narcisista fala que você é um lixo, boa noite, Denise, seja bem-vinda. Quando o narcisista fala que você é um lixo, fala que você é burra, fala que você é louca, ele está falando de si mesmo. Esse é um mecanismo também que a mãe narcisista usa quando projeta a sua negatividade em cima da filha, normalmente que é uma menina, que é o bode expiatório. Então, quando ele faz todo esse jogo, ele está simplesmente colocando a porcaria que ele tem em cima de você, projetando, né, toda essa coisa tão negativa. E ele vai aprofundando cada vez mais a sua dependência em buscar o amor e a aprovação dele. Como você viveu aquela fase maravilhosa da lua de mel, você desconhecendo o que é o narcisismo, desconhecendo a sua codependência, acha que está errando por essa fase de lua de mel ter acabado. Você acha que você falhou, que você não fez o seu melhor, que você não se esforçou. Então ele vai te desvalorizando e falando que você, nossa, realmente, agora eu entendo porque que o nosso relacionamento foi ralo abaixo. Você é uma pessoa que, sabe, nunca acerta. Você é muito complicada. Você é muito instável. E aí você fala, tá vendo? Por isso é que acabou aquela coisa maravilhosa. Porque eu sou esse lixo. E você vai começar a se esforçar cada vez mais para agradar essa criatura, para vê-la de bom humor, para vê-la feliz. Só que isso não vai acontecer nunca. Porque eles nunca estão satisfeitos com nada. O narcisista enjoa de tudo fácil. Porque eles não se conectam emocionalmente a nada. Então existe todo esse mecanismo complexo por trás dessa desvalorização. E que cada dia, por nós desconhecermos com quem nós estamos, a gente vai se aprofundando no buraco, cada vez pior. Por isso é que sair é fundamental, sair do cativeiro. Existe aquela pergunta clássica na terapia, mas será que não tem um jeito de continuar, de eu lidar com ele? Não tem, não tem. O único jeito é sair. Mas se eu ficar, você vai simplesmente viver com o narcisista pro resto da sua vida, vai continuar ficando doente, né? Tem síndrome do pânico, ansiedade, depressão. O Sam Vaknin, que é aquele narcisista diagnosticado famoso, ele responde essa pergunta de uma seguidora. Ele fala assim, tudo bem, você quer continuar vivendo com uma pessoa narcisista? Então, você daqui para frente nunca mais vai poder dizer não, nunca mais você vai poder ter vontade própria, você nunca mais vai poder pensar nem falar nada de mal sobre essa pessoa, você vai ter que aplaudi-lo e aplaudi-la o dia inteiro, e você, tudo que você tiver vai ser dele, mas o que for dele não vai ser seu. Então você pode sim ficar com seu narcisista à vontade, é só você fazer tudo isso. Que tal? Vale a pena? Não, né, gente? Vamos ver o que a Luciana está falando. Conheci uma mãe narcisista antes de saber o que era isso. Impressionante, porque eu achava que era uma pessoa excêntrica. É isso mesmo, Luciana. Hoje reconheço que era uma pessoa má, que se passava por boazinha e vítima. É porque a gente não tem ideia que existem essas pessoas ruins, cruéis, gente. É isso que é importante compartilhar, dividir. E agora, já vai dar o nosso horário para estar encerrando a live, porque senão ela fica muito longa. E aí, quem for assistir depois acaba desanimando. A gente não quer que ninguém desanime, né, de ter nenhuma informação sobre narcisismo. E se quem depois for assistir essa live no YouTube, gostar, deixa o like, deixa o comentário, compartilha também. Quem tiver mais dúvidas, pode postar lá no meu direct, eu sempre respondo, eu sempre entro em contato. Às vezes demora um pouquinho para eu responder, que eu estou em atendimento, mas assim que possível, eu já faço a devolutiva com a resposta. Mais uma vez, muitíssimo obrigada da presença de vocês. E na quarta-feira que vem, vamos estar de volta com mais uma live para conhecermos e estarmos cada vez mais conscientes do quanto é importante nos afastarmos dos narcisistas. Obrigada pela presença, boa noite, até quarta-feira.